Agora tu fala que isso tudo estava acontecendo na vida dela, agora tu vai contar. Tá. Então, gente, né, para não ficar um vídeo muito comprido aqui, eu quero falar um pouco da minha versão, da minha história, enquanto tava tudo isso acontecendo na vida da Anne, o que tava acontecendo na minha vida. Então, tipo assim, para resumir bem, eu gosto de ser bem pá, né? O que acontece? Eu, tipo, nasci na igreja católica, frequentei muito tempo a igreja católica, e minha mãe, um período da nossa vida ali, eu acho que eu tinha meus 18, 17 anos, minha mãe, ela começou a frequentar uma igreja, né, a Igreja Universal. E aí, nesse período, eu tive experiência com a igreja evangélica e tal, frequentei um tempo com a minha mãe, tive esse entendimento de quem era Jesus, mas, cara, eu nunca segui, nunca fui um cara, assim, de levar a sério a igreja, de realmente praticar o que estava na palavra, tipo, acreditava em Jesus, Deus, mas, tipo, fazia a minha história do meu jeito. Então, cara, diferente da Anne, que se guardou por alguém, eu fui um cara sempre muito, não digo acelerado, porque até o meu estilo, assim, a minha personalidade é ser bem na minha, eu nunca fui um cara de sair ficando com todo mundo, com um monte de menina, até porque a minha aparência talvez não ajudava muito também, mas eu sempre fui um cara assim que, cara, quando eu conhecia alguém eu namorava. Então, tipo assim, tive alguns relacionamentos que não deram certo, mas nesse tempo aí, né, tipo, meio que já trazendo pro período que a Anne tava nessa espera, eu tinha um relacionamento que durou 6 anos aqui no Brasil e chegou um tempo que a gente, cara, resolveu ir embora para os Estados Unidos, tentar uma vida diferente, tentar crescer na vida, conquistar, enfim, aquele sonho americano que muita gente tem. E eu fui para lá com a intenção de ficar mesmo, fui com visto de turista e minha intenção era estourar esse período e ficar lá. Cara, quando eu fui, eu tava dentro desse relacionamento e eu comecei a trabalhar lá, cara, começou a dar um monte de coisa errada, não conseguia um trabalho fixo, eu ficava fazendo bico. E, cara, nesse tempo começou, cara, a desandar tudo, assim. Tipo, o trabalho não tava dando certo, eu não tava feliz porque não tava trabalhando, não tava sendo como eu imaginei, tava com saudade da minha família, dos meus pais. E, cara, o meu relacionamento na época começou a desandar, assim, aconteceu um monte de coisa, a gente brigou lá e meio que decidimos os dois ir cada um para um lado. E, cara, eu senti que era assim, antes de estourar o meu visto, de eu não ter mais oportunidade de voltar para os Estados Unidos, até porque se eu estourasse eu ia, né, se eu voltasse para o Brasil eu não retornava mais, porque meu visto ia ser cancelado. Eu pensei, cara, eu vou voltar pro Brasil, não tá dando certo aqui, tipo, cara, vim arrasado, assim, bem destruído, assim, sabe? Tipo, eu tinha uma empresa aqui de adesivo, que é a empresa que eu tenho hoje, e nesse período que eu fui embora, eu abandonei meus clientes e eu voltei de lá, cara, realmente assim, cara, vou ter que arrumar um trabalho no mercado, vou ter que, né, não desmerecendo quem trabalha no mercado, mas, tipo, vou ter que achar qualquer tipo de trabalho, porque, cara, e vim, né, com esse pensamento de derrota, assim. Aí foi nesse tempo, que é onde eu acredito que Deus, cara, ele é tão misericordioso que mesmo você tendo uma vida toda errada e fazendo as coisas do teu jeito, ainda ele tem um plano pra tua vida, sabe? Certas coisas acontecem na tua vida no momento que é pra ser, assim. Então eu voltei pro Brasil, e aí o meu amigo Elton, ele me convidou para ir na igreja. Na época tinha os cultos da Arena, que é o culto de jovem da igreja que a gente vai hoje, do sábado. E eu ia num culto, aí faltava 5, aí voltava. E aí, como eu fazia vídeo na época, né, eu tinha um canal no YouTube, o Áureo, que é o mesmo Áureo que preparou os nossos cenários aqui, pá. Que inclusive tá ali na cozinha, sentado no chão, visualizando o negócio agora para me ajudar a gravar aqui. O Áureo, ele conhecia o Elton na época e ele falou, cara, o Adriano e tal, o Áureo via meus vídeos, eu via os vídeos do Áureo, sabia que o Áureo trabalhava numa produtora aqui de Balneário, tipo, curtia o trampo dele. E ele falou, cara, eu queria conhecer o Adriano e tal, tu convida ele pra vir na igreja. E aí, tipo, me despertou assim, cara, o Áureo manja muito de vídeo, eu vou pra igreja pra trocar uma ideia com o Áureo, porque era, né, algo que eu, tipo assim, me identificava. E foi onde, mais uma vez, obrigado Áureo, o Áureo tem uma grande influência nisso tudo, de me levar para a igreja, porque lá daí eu comecei a conversar com o Áureo, conheci outras pessoas, fiz amizade, enfim, para resumir,
comecei a firmar na igreja. E foi aonde que a Anne viu uma foto minha, comecei a frequentar a célula, né, que é o GR, que a gente chama, que é grupo de relacionamento aqui, toda semana. E dentro de uma célula dessa eu tirei uma foto com o pessoal e foi essa foto que a Anne viu, que chamou a atenção dela, né, óbvio, como não chamaria, né? Acontece. Brincadeira, gente, eu não sou assim. Cara, foi onde ela viu a foto e onde o Áureo e a Kátia, eles já conheciam a Anne, já conheciam a Mayra, que é a irmã da Anne. E foi onde, tipo, eu e o Áureo conversando um tempo ali. E foi até uma época que a gente foi dar um rolê no shopping junto. E aí o Áureo foi visitar a Kátia, que a Kátia trabalhava no shopping, só pra vocês entenderem. E eu fui junto. E aí os dois conversando, o Áureo e a Kátia, de repente eles se olharam assim, tipo... Cara, como a gente não pensou nisso? E eu, tipo, boiando, né? Tipo, tal, como assim? Eles, cara, a gente não pensou isso, a Anne, não sei o que. Eles começaram a falar da Anne e eu, tipo, gente, eu tô... Fazendo aquela propaganda que eu tive dele, eles fazendo a minha propaganda pra ele. Isso, e eu, tipo, galera, eu tô aqui ainda, hein? E eles, tipo, conversando, assim. Enfim, mostraram uma foto dela no Instagram. E aí que veio, tipo assim, eu comecei já, opa, né? Tá, bonita, mas... Aí eu olho... Cara, ela é advogada. Eu falei, pronto. Mentar e largar mão de ser besta. Advogada, eu todo zoeira, todo uma advogada. Eu falei, vixi, nunca, jamais vai dar certo. Mas enfim, vi a foto, gostei, né, como um bom homem masculino, né? Homem masculino. Olhei a foto, gostei, achei bonita, linda e tal. Até falei pro Áureo, mas não sei, pelo fato de ela ser advogada, mais séria e tal, acho que não vai dar certo. Enfim, aí foi nesse tempo que aconteceu esse... Cara, é muito louco isso, porque daí, tipo, o Áureo falava dela pra mim e... A Kátia. E a Kátia falava de mim pra Anne. E aí, do nada, a Anne começou a ver meus vídeos, cara. Tipo assim, não foi a Kátia que mandou pra ela. Eu não sei como ela foi parar, não, até hoje eu não sei direito como ela foi... O Paulo. O Paulo mandou um vídeo meu pra ela. E o tempo onde eu tava stalkeando ela me stalkeando, ela foi ver, tipo, um vídeo meu, tipo, cara, tudo no mesmo tempo, assim. E só um parênteses, né, que a gente tá falando dos instrumentos de Deus, a Kátia, o Áureo, o Paulo. Mas antes de tudo isso é uma outra longa história que a gente não vai contar aqui. A minha irmã, Dona Mayra, teve uma revelação de Deus, como eu falei, né, uma profeta, que algo precisava ser quebrado no mundo espiritual em relação à minha mãe, enfim. E ela teve uma conversa com a minha mãe entendeu, chamou uma pastora, tiveram um momento de oração liberando tudo isso no mundo espiritual, né, minha vida. Então, tem muitas vezes que você olha e pensa, meu Deus, tá demorando tanto, sabe? E eu pensava assim, meu Deus, eu tenho alguma coisa errada? Não é possível eu ter algum problema? Tem algum probleminha que eu não tô vendo? E fica bem claro, assim, tipo, a gente tá falando de algo, né, de relacionamento. Mas tem várias áreas da tua vida que às vezes não rompem, entendeu? A área financeira, a área... sei lá, profissional, cara, tipo, alguma situação... Que você fica se achando errado, você acha assim, eu tenho um problema. Só que não, a bênção já estava liberada. Já estava liberado esse relacionamento, tudo isso já estava liberado por Deus, só que tinha algo prendendo ainda. E a Mayra teve essa revelação, conversou com a minha mãe, eles tiveram esse momento de oração e isso rompeu. Então parece tudo muito lindo, muito, né? Ai, a Kátia falou, tudo muito coincidência, o Paulo falou, o Áureo falou. Só que antes de tudo isso romper, teve um mundo espiritual, algo aconteceu. Então, parece às vezes que tá demorando muito, que algo tá, nossa, parece que vai, nadou, vai morrer na praia. Ou então tá quase acontecendo e não acontece. Ou então entrou num relacionamento e achando que era e não era. E você vai se sentindo cansado e frustrado, sabe? E às vezes é simplesmente um romper que falta, né? Eu me intrometi aqui na história. Não, mas Vou deixar tu terminar pra depois continuar a minha. E eu pulei algumas partes porque, assim, quando eu voltei dos Estados Unidos, ainda teve um período ali antes de eu conhecer a Anne, de conversar com o Áureo, e eu conheci uma pessoa dentro da igreja, né? E aí, por que eu acho importante falar isso? Porque às vezes, cara, você se baseia assim, cara, mas eu vou depositar todas as minhas fichas, né, em alguém que tá dentro da igreja, só pelo fato de ela estar dentro da igreja. Porque aí, pô, é uma mulher de Deus, não sei o quê. Eu quero deixar claro, assim, cara, eu, né, achei que por ser uma menina da igreja ia ser só realmente formalizar, porque o resto já tava tudo abençoado. E não, cara, às vezes, assim, você pode achar que a pessoa tá dentro da igreja, que a pessoa frequenta, que a pessoa serve, mas, cara, talvez ela não tenha nada a ver com você. Talvez ela, cara,
não bate, as ideias não batem, enfim, e talvez não é aquilo que Deus tem pra tua vida. Então, por que a gente tá falando? Depois que eu passei por esse processo, aí não deu certo com essa menina também, tipo, eu fiquei arrasado de novo, e eu creio assim que Deus permitiu a gente estar junto hoje, porque foi os dois lados da moeda. Tipo, o meu lado, namorei, não deu certo, namorei de novo, não deu certo. Tipo, vivi uma vida errada, fazendo tudo errado, do meu jeito, fora dos princípios de Deus. E a Anne fazendo tudo certinho, esperando por alguém. E ela me encontrou no tempo que eu tava pronto, entendeu? No tempo que, cara, Deus me permitiu eu passar por várias coisas, porque eu fui apressado, porque eu comecei tudo errado. Deus permitiu, porque Deus ele também é um pai, né? A gente sabe que um pai às vezes permite o filho cair, o filho não vai matar, mas vai fazer você aprender, talvez na dor, mas vai ser algo que, cara, vai ficar marcado pra você, que se você fizer errado, vai dar errado. O que mais foi legal na nossa história realmente é nós ter esses dois lados do negócio para poder também testemunhar para outras pessoas, né? Foi algo que ainda não acabou. Aí o que eu tava falando, tipo assim, o nosso relacionamento ele foi sempre firmado em oração, em tipo, confirmação de Deus, tipo, a irmã dela falando... Calma. Não. Calma. Agora deixa eu retomar aonde a gente parou. O segundo momento, eu aceitei ele no Instagram e a gente começou, daí fica aquela coisa, né? Postou stories e ele vai responder, não vai responder? Aí um dia, belo dia, ele respondeu um stories e ali a gente começou a conversar. E naquela conversa eu já vi que tinha tudo a ver. Eu olhava, cada coisa que ele falava, eu passava a listinha, né, dos 5 requisitos. E eu pensava, meu Deus, tem muito mais. Conversa combina, enfim, a gente ficou 1 mês e pouco conversando. Isso era outubro, foi lá pro finalzinho de novembro. A gente já tava assim, não, fechou, é isso, né? Já tava super decidido. E aí a gente passa pra um outro momento que eu acho primordial falar, né? Que é obedecer a nossa liderança. Então a gente tinha 2 lideranças pra obedecer. E a gente chegou, ele falou com os pastores dele, eu falei com os meus, a gente colocou essa situação. A minha pastora chegou pra mim e falou, Anne, calma, né? Ela conhecia toda a minha história. Ela falou, é muito recente, vocês estão há 1 mês e pouco conversando, tudo lindo, maravilhoso, chegou, enfim, eu não duvido. Ela falou, eu não duvido mesmo que seja a bênção de Deus. Só que a gente tem que ter prudência. E ali ela me aconselhou, passou direção. E eu, na hora, aquele balde de água fria, né? Eu falei, poxa, achando que já ia, né? Assim, marcar a data ali, tudo, né? Porque todo mundo me dizia, a hora que chegava ia ser tudo muito rápido. E eu sabia que ia ser assim. Até porque, né? O tempo todo esperando. 36 anos já. Eu pensava, meu Deus, se eu tiver que esperar 10 anos pra casar. Mas, cada um tem um testemunho. Não vai achar que o seu também tem que ser rápido e sair... Calma aí. Aí ela falou, não, eu quero primeiro conhecer o Adriano, porque ele é de outra igreja, né? Eu quero conhecer, eu quero saber quem ele é. Vamos marcar uma conversa pra gente se conhecer. E a nossa igreja, né, ali, tem um período de oração. Não é assim, você gostou de alguém, vamos lá, vamos passar a namorar, sabe? Em primeiro lugar, a gente aprende que tem que colocar esse relacionamento diante de Deus, porque os nossos sentimentos, eles atrapalham, né? O Adriano quer muito que dê certo. Meu Deus, eu tava a minha vida inteira esperando por isso. Eu queria muito que desse certo. Então a chance do meu sentimento e o sentimento dele interferir é muito grande. O ser humano, ele é muito visual, né? Ele é muito levado pelo que você tá vendo. Tipo, ela é bonita, ela é legal, ela é aquilo que você tá olhando. Superficial, e talvez, né? No dia a dia, cara, só dentro de 4 paredes de uma família pra você conhecer realmente a pessoa. Então, tem muitas outras coisas que você não sabe a respeito da pessoa que somente Deus vai ministrar no teu coração. Se realmente essa pessoa... ela é compatível com o teu pensamento, com aquilo que você gosta. Cara, às vezes tu é um cara que tem uma profissão, cara, que não tem nada a ver, tipo, a gente, no caso, não tem nada a ver. Mas, tipo assim, às vezes tem coisinhas ali que vai conflitar no casamento, que um pensa de uma forma, outro pensa de outra, e não que as pessoas não possam mudar, mas eu acredito muito que Deus, ele te revela isso, sabe? Se realmente você vai conseguir se adaptar com aquela pessoa no decorrer do tempo, se vocês vão chegar num acordo. Então, né, me intrometendo um pouquinho, mas eu acho importante falar isso, que existem coisas que você não sabe, mas Deus sabe. Deus já vê lá na frente, entendeu? Então, essa é a importância de a gente fazer esse propósito, né? Fazer um propósito. E aí, pra dar um temperinho a mais na nossa história, a pastora falou, olha, a princípio eu entendo que vocês não devem iniciar um propósito de oração agora. Vocês se conhecem há 1 mês e pouco,
continuem sendo amigos, continuem se conhecendo, e a hora que vocês tiverem certeza, realmente não é isso mesmo, a gente vai iniciar um propósito de oração. E na nossa visão ali da igreja era 3 meses orando para que Deus confirmasse aquele relacionamento. E aí na hora eu já esfriei mais ainda, falei, meu Deus, né, achando que já ia iniciar um propósito, enfim. E aí a gente marcou em obediência, eu falei com a Adriana, eu falei, amém, se a gente tem certeza que é, se a gente tem essa segurança que vem de Deus, amém, a gente vai honrar, vai obedecer a direção que a pastora passar e que o teu pastor passar, a gente vai obedecer. E o pensamento da Anne, né? Tipo, já esperou quantos anos e eu, tipo assim, já quebrei a cara quantas vezes, então o que custa a gente esperar? Né? E aí a gente foi conversar, chegando no dia, ali na hora, no momento da conversa, o pastor, o meu pastor, o Natanael, não estaria junto nessa conversa, era só com ela. E a gente começou a conversar, o Adriano super nervoso, aquela situação toda. Manda até pelo nariz. Gente, do nada não, né? De Deus, o pastor Natanael tinha um compromisso, ele não ia nem estar na igreja aquele dia. O compromisso dele foi cancelado, ele veio pro culto. Entrou na sala no meio da conversa com ele. Ao invés de ele ir pro culto, que já estava rolando, acontecendo, ele subiu pra sala dele e achou nós dois conversando com a pastora. Olha se não, quando você coloca debaixo de obediência, céus e terras se movem a teu favor, porque era pra ele chegar na igreja e ir pro culto. O pastor entrou, ele falou assim, mas o que tá acontecendo aqui? Como assim a Anne, porque a minha história na igreja era bem conhecida, né, do tanto tempo esperando e tal. E aí, como assim? A Anne tá conversando com um rapaz aqui, eu não tô sabendo. Não, quero participar disso, já puxou a cadeira. Aí no meio da conversa ele olhou assim, não, mas já estão se gostando, já, né, viram que fecha, que tem Deus aí nessa história e coisa, vamos iniciar logo um propósito de oração. Aí na hora a gente se olhou assim, meu Deus, é muito Deus, porque pela direção da nossa pastora, ela queria esperar mais um pouco para iniciar, e a gente ia obedecer de coração. E naquele momento ele falou, não, vamos iniciar logo, tal, os 3 meses e vamos orar. Só tem um detalhe, vocês vão ficar 3 meses sem conversar. E aí, naquele momento, nós... Só faltou pegar a cadeira e fazer assim, ó. Tipo, a gente, 1 mês e pouco, tinha acabado de se conhecer, tudo lindo e maravilhoso. Imagina você ter que ficar 3 meses sem falar com a pessoa. E aí, na hora, eu falei, amém, é isso, ou então a gente não vai, né, iniciar o propósito. Eu falei, amém, pastor, amém, sem conversar. E ele falou, não, vocês podem se encontrar, sair pra fazer um lanche, alguma coisa, né? Vocês vão se ver, mas não é pra ficar de conversinha, entendeu? Ai, como é que foi teu dia? Ai, nananana. A intenção do pastor é que o nosso sentimento não atrapalhasse a resposta de Deus. A gente decidiu, claro, obedecer, né? Resolveu acatar essa direção do pastor. E o Adriano foi falar com os pastores dele. A gente sentou, conversou, contou toda a história e eles perguntaram se o meu pastor, tinha passado alguma direção. E a gente explicou, eles falaram, não, então a gente vai seguir nessa mesma direção, a gente vai honrar isso que ele já passou e vocês vão então iniciar os 3 meses sem se falar e Deus vai direcionar, Deus vai responder. E a gente realmente ficou 3 meses sem trocar nenhuma mensagem no WhatsApp, a não ser, eu nem me lembro, acho que foi no Natal. Bom, enfim, passou esse tempo. O nosso maneira de saber um do outro era a Kátia. Kátia, meu Deus, a Dinda, né, mais querida do mundo. Ela sempre falava um pouquinho, ela tá bem, tá tudo bem com ela, o Adriano tá bem. Ela era o... Quando eu tava com muita saudade, eu perguntava, Kátia, como é que ele tá? Como é que, né? Não, tá bem, tá tudo certo e tal. E ali a gente ia sabendo um do outro, mas sem se falar. E aí, então finalizou, né, esses 3 meses. Durante esse tempo, para muitos que podem estar se perguntando, como que você sabe que é um sim de Deus, né? Como que você sabe que sim, amém, Deus falou? Na verdade, o nosso não foi um sim específico. Tal dia, tal horário, veio um anjo, tocou as trombetas e veio um papiro sagrado, desenrolou e tá escrito sim. Não foi isso. Foram confirmações, né? Que a gente entendeu que era Deus falando sim. Pai, mãe,
concordaram, tinha a bênção dos pais, dos pastores, os nossos amigos, todo mundo, vocês combinam, fecham, vocês têm a mesma, apesar de serem diferentes, eu sou formal, séria, não sou muito na minha vida pessoal, mas pelo trabalho, né, sou uma pessoa mais reservada, não gosto muito de aparecer, e o Adriano já é o oposto, ele é espontâneo, ele é criativo, ele fala, ele conversa, comunicativo, e mesmo assim as pessoas olhavam e diziam, vocês têm tudo a ver, vocês fecham no jeito, nos pensamentos, enfim. E a nossa avó, que é uma intercessora lá da Assembleia, a vozinha maravilhosa, que a gente tem muito a agradecer, orando direto por nós. Um dia ela sonhou que eu chegava pra ela e dizia, vó, esse é o rapaz que eu tô namorando e eu vou casar. Então, foi uma confirmação em sonho, porque minha avó é muito usada em sonho. O dia que no Natal, ela chegou e me contou isso, imagina, e eu não podia falar com ele. Eu só peguei e mandei, né, história ali mais ou menos, nem me lembro, a gente falou rapidinho, Feliz Natal, e ficou por isso. Dia 15 de fevereiro a gente encerrou o propósito, entendendo a paz no nosso coração, bênção dos pastores, bênção dos pais, o sonho da minha avó, foram várias confirmações que a gente entendeu esse sim. E aí a gente falou então com os pastores, dia 15 de fevereiro, iniciamos o namoro. 6 meses de namoro, de bênção de Deus na nossa vida, a gente vendo o favor de Deus, né, amor? É verdade. No dia a dia, nossa, como a gente fechava, né? Apesar de ter alguns gostos diferentes, o mesmo propósito, a mesma visão, a mesma vontade de servir a Deus, de fazer a obra e, sabe, servir pro reino, enfim, tudo lindo e maravilhoso. 6 meses de namoro, eu pensando, a gente vai sair jantar, 6 meses de namoro, uma coisa, né, especial. Essa pessoinha resolveu me fazer uma surpresa, me levou no prédio mais alto, eu acho que o restaurante mais alto, aqui em Balneário, 30º, não sei quantos andares, e eu pensando, uau, né, que jantar maravilhoso de 6 meses de namoro. Me puxa eu não vou contar em detalhes, senão vai ficar um vídeo enorme. Tô tremendo. Casar. Ótimo, Elias, tudo bem? Precisa. E eu pensando, meu Deus do céu, 6 meses de namoro, amém, né? Aquela palavra, quando for de Deus vai ser rápido. E assim foi. A gente noivou em agosto, marcamos o casamento para abril, 27 de abril do ano passado. A gente casou num lugar maravilhoso, que era dos nossos sonhos, perto do mar, do nosso jeito, né, amor, do nosso estilo. Take my hand, I won't let go. We waited so long and all my... E para encerrar, então, eu queria só dizer, né, com tudo isso, que eu me casei aos 37 anos. Pra quem pensa assim, ai meu Deus, já tô velha, sabe? Já passou da idade. Já fiquei pra titia. Quantas vezes eu ouvi isso? Eu me casei com 37 anos, eu esperei 15 anos sem ter nem pensado em, vou dar uma desviadinha, né? Vou sair um pouquinho e depois eu volto, me arrependo e tá tudo certo. Eu sempre pensei, não, Deus vai honrar essa espera, Deus vai trazer alguém exatamente como eu imagino, como eu espero em Deus. E esperar em Deus não é, né, ficar de braço cruzado, tá demorando, Senhor, sabe? Eu vejo que talvez eu teria vivido essa história muito antes, se eu começasse a profetizar. E ao invés de ficar esperando, por muito tempo eu fiquei esperando sem fazer nada, sabe? Mas a espera em oração, a espera principalmente cuidando com o que você fala. O que a gente fala tem muito poder, as nossas palavras têm muito poder, então cuida com o que você fala. Não é difícil você achar pessoas na igreja falando o tempo inteiro, mas não tem ninguém nessa igreja que eu gosto. Mas não tem ninguém do meu estilo. Gente, era de outra igreja, era da igreja que eu congregava e saí e voltei. É ali que Deus me plantou, é ali que a gente vai
constituiu, né, o nosso casamento e era mais fácil eu voltar do que o Adriano vir pro Bola. E tudo isso, sabe, a gente vê Deus honrando. Porque hoje a gente brinca, a gente fala direto, né, direto desse versículo, Efésios 3:20, e é real. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente além do que tudo que nós pedimos, pensamos, sonhamos, imaginamos, ou seja, qual for a versão da Bíblia que você tem. Então não é só esperar, ai Senhor, uma hora vai chegar. Não, é uma espera ativa. Profetiza, declara, crê que vai acontecer, sabe? Se posiciona que Deus vai honrar. Deus vai trazer alguém que, quando eu olho hoje, a gente completando 1 ano do nosso casamento, eu olho para Adriana, eu olho para o nosso dia a dia e falo, meu Deus, é Efésios 3:20 vivo, na prática. O que a gente vive hoje no nosso casamento é fidelidade, é honra, é favor de Deus, é graça, sabe? A gente vive momentos, né, amor? A gente vive rindo à toa na casa e besteira, a gente brinca, as nossas vibes. Porque realmente são coisas que talvez vai explicar para outra pessoa não tem sentido. Mas é muito... A gente vê a mão de Deus sobre isso. Então não importa quanto tempo você está esperando. Não importa se, como o Adriano, a tua vida já foi cheia de relacionamentos frustrados, que você acreditou que era e por algum motivo acabou, não deu certo. Ou como eu, que com 37 anos, 15 anos esperando, me guardando, corpo, alma e espírito, eu nunca me relacionei com ninguém, me guardei 100% para ele, para esta pessoa, e hoje eu só posso dizer que eu fui e estou sendo e me sinto dia a dia honrado, sabe? Não importa, eu falo para ele, e vou chorar de novo, eu esperaria tudo isso de novo. Amém. Para viver o que a gente vive. Eu também. Preciosa. Linda, né, gente? Maravilhosa. Te amo. Te amo. Ai, meu Deus, minhas pernas. Pra resumir também, pra deixar a minha dica pra você, homem, pra você, né, que quer conhecer alguém que vai, cara, suprir todas as suas necessidades, não só fisiológicas, né? O homem, ele é muito... tem muita gente que hoje ainda, infelizmente, tem esse pensamento que é casar rápido para poder ter relação sexual, né? Porque tem que casar porque daí pode. Cara, se você começar o teu relacionamento com esse pensamento, cara, já começa a reavaliar, né, o que você quer de verdade. Se você quer um momento de prazer ou você quer alguém para compartilhar a tua vida. Eu posso garantir que se o teu foco for realmente assim, constituir uma família, constituir um casamento debaixo da bênção de Deus, com alguém que você vai compartilhar, né? Porque, cara, no casamento a gente tá aqui contando o testemunho de como tudo foi maravilhoso, mas, cara, o casamento ele é feito de discussão, às vezes, ele é feito de desentendimento, então, tipo assim, não é só 1000 maravilhas, né? Grande parte é 1000 maravilhas, em nome de Jesus a gente vai continuar sendo assim como a gente se dá muito bem e tal, mas foi baseado em tudo que a gente fez desde o começo, entregando nossa vida na mão de Deus, querendo realmente saber a opinião de Deus sobre o nosso relacionamento, e não é uma regra, sabe? Isso a gente está contando a nossa história, mas o que, cara, eu creio assim que é uma regra para todo relacionamento, cara, faz tudo debaixo de obediência, seja de liderança, seja de pastor, seja, sabe, entrega o teu futuro na mão de Deus, sabe? Claro que Deus, ele respeita o que você gosta de uma mulher, eu prefiro loira, eu prefiro morena, mas, cara, isso são detalhes. Eu posso te dizer, cara, por experiência própria, minha vida toda, né, antes de conhecer a Ana, eu sempre fui pela aparência, e, cara, é a pior coisa que você pode fazer, ir por aparência, ir por um impulso ou por uma vontade, e, cara, se eu pudesse hoje voltar no tempo, eu teria feito o que a Anne fez, sabe? De esperar por alguém que vai ser alguém que você vai, cara, não vai perder tempo. Porque o que eu olho pra trás, cara, eu creio que Deus... assim, ele vai restituir tudo que eu perdi. Mas esse sentimento de, cara, eu perdi tempo. Eu perdi tempo da minha vida, onde eu já poderia ter conquistado muito mais coisas com alguém que eu amo, com alguém que eu... né? Mas, claro, se fosse de outra forma, talvez a gente não estaria aqui hoje. Mas, assim, se você puder escolher, se você tá no começo da tua vida esperando por alguém, cara, começa certinho, sabe? Começa entregando isso na mão de Deus,
porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender e Deus vai, cara, como a Anne falou, o nosso Efésios 3:20, ele vai fazer muito mais daquilo que você espera, daquilo que você pensa, que você imagina. Fechou, gente? Cara, o vídeo ficou gigantesco. Talvez a gente divida ele no meio pra fazer 2 vídeos. Eu acho que esse vai virar uma série. Uma série Netflix. 2021 no Netflix. Patrocina nós. E talvez a gente poste inteiro, talvez não, cara, mas quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Se você de alguma forma se identifica com alguma das situações que a gente viveu, se você também tem um testemunho, comenta aqui embaixo, deixa nos comentários pra gente também conhecer a história de vocês. E, cara, compartilha isso com alguém que você acha que deveria ter esse entendimento, alguém que você acha que tá vivendo algo que não tá debaixo da bênção de Deus, que você acha que ela precisa ouvir para ter mais uma esperança, para ter o quê? Uma inspiração, né? Inspiração. A gente decidiu fazer esse testemunho para comemorar o nosso 1 ano de casamento, para que sirva de inspiração. Se você está esperando há um tempão, se você já teve vários relacionamentos e não deram certo, está se sentindo frustrado, está demorando demais, tem várias situações que a gente falou aqui, não obedeceu e não viu, né, ainda acontecer. A gente quer que esse testemunho sirva de inspiração, para que você olhe para a tua vida sentimental hoje e diga, vale a pena esperar, se guardar, honrar, obedecer, porque Efésios 3:20 é real. É real. Fechou, gente? Muito obrigado. Deixa o like aqui embaixo se você gostou. Compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho ali, que toda vez que a gente postar vídeo, você vai receber uma notificação no seu celular, no seu e-mail. E, cara, muito obrigado. Tamo junto e é nóis.